Nossa, ele tem problema com o pai, tem problema com mãe, tem problema com o pai, com mãe, a libido tá baixa, tá alta, tá dando problema aqui, por isso que ele não consegue fazer dinheiro aqui, porque de forma inconsciente ele mesmo começa a colocar o pé no freio e a empresa começa a cair. Eu sou obeso, Solange, porque a minha família é obesa. Não! Você é obeso porque você tem os mesmos comportamentos que a sua família. Quando eu compartilho uma conquista, sempre é uma enxurrada de julgamento. Tá compartilhando a conquista por quê? Silêncio. Naquele momento foi quando eu falei de fato para Deus, olha, ou me traz uma resposta, ou eu não quero mais viver. Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. E hoje nós vamos conversar com a Solange Grundmann, que ela é palestrante internacional e neurocientista. Então ela dá treinamentos para líderes, para empresários, então eu tenho certeza que você vai gostar muito desse bate-papo. E antes de a gente iniciar o nosso podcast, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express. E eu sou o Lucas Rocha, eu sou o host aqui do podcast e eu espero que você goste muito desse papo, porque vai ser uma conversa muito edificante. Solange, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer receber você. A gente já estava conversando ali um pouco ali nos bastidores, né, para poder entender aquilo que você faz e como que a gente pode levar esse seu conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo agora. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, poder compartilhar também um pouco dessa jornada e deixar claro uma mensagem de inspiração, porque todo empresário precisa, já que a jornada é bastante solitária. Sim, não, com certeza. E assim, Solange, eu sempre gosto de começar do início. É claro que tem pessoas que tem se for contar todo o início, a gente vai ficar aqui 2 horas só nesse início, né? Mas sim, eu queria que você trouxesse pra gente, de uma maneira geral e resumida, de tudo aquilo que você já fez antes de você se tornar palestrante, de você fazer as suas mentorias, os seus treinamentos e também ajudar ali os empresários. Ai, que tudo! Antes eu já fiz um pouco de tudo, viu? Já fui Sim. costureira, já trabalhei em caixa de supermercado, já trabalhei em balcão de padaria, já fui professora de português e espanhol. Essa época eu gostava. É, Então já está em mim essa questão de compartilhar conhecimento, de estar à frente de pessoas. Eu gosto muito. E foi justamente ali na sala de aula que chegou o momento que eu vi que estava pequeno, porque todas as áreas da minha vida estavam um caos. E até então eu vivi sim um sonho, foi muito gostoso ser professora de espanhol, realizei sonho, fiz intercâmbio. E chegou um momento que eu já não me reconhecia. Parecia que estava pequeno e eu precisava de algo a mais. Foi quando tive essa virada de chave. E quando foi? Em que ano foi essa virada de chave? E se você puder falar um pouquinho, se não for muito invasivo, mas falar um pouco desse seu momento de vida, porque talvez esse seu momento passado é algo que algumas pessoas podem estar vivendo neste atual momento. Ah, com certeza. Foi em 2017. Em 2017, eu olhei para minha vida, já havia feito intercâmbio, já tinha diploma internacional do idioma, ou seja, na profissão na qual eu estava, eu tinha chegado num patamar bem bacana. Então, dava aula em escola particular, da prefeitura, do estado de São Paulo, e ali eu me vi com todas as áreas da vida caindo. Então, o casamento daquela época estava acabando, estava engordando cada vez mais, toda endividada, já não queria nem viver. Então, eu tinha pensamentos que eu não queria mais viver, só não vou falar a palavra aqui, porque às vezes derrubo o vídeo. E naquele momento foi quando eu falei de fato para Deus: olha, ou me traz uma resposta, ou eu não quero mais viver. Foi bem assim. E ali eu vi que ia ter uma palestra. Eu fui a essa palestra, que eu trabalhava manhã, tarde, noite, segunda a sábado. Eu trabalhava muito. E foi justo uma noite que eu não tinha aula. Eu falei, é resposta. Eu fui, tinha um treinamento para ir. Eu não tinha dinheiro. Só para você ter ideia, todos os cartões de crédito já estavam estourados. E já era tarde da noite, quando acabou a palestra. Eu falei, pronto, e agora? Para quem que eu vou
pedir dinheiro naquele horário, já era mais de 10 horas da noite. E eu tinha que fazer, então eu fiz um cheque especial. Você sabe os juros do cheque especial. Eu fiz um cheque especial por 2 motivos. Primeiro, porque o palestrante falou que se não desse certo, não gostasse, ele devolvia o dinheiro. Inclusive, eu dou essa garantia hoje na minha mentoria. Se não gostar, não mudar nada na vida, eu devolvo o dinheiro, porque eu sei o nível daquilo que eu entrego. E segundo, eu falei, quer saber? Quando eu voltar, não vou nem pedir dinheiro de volta. Eu já estava decidida a acabar com a minha vida, após o treinamento. E ali, quando eu voltei, imagina, eu estudava espanhol desde os 12 anos de idade, já tinha feito intercâmbio. Quando eu voltei, mexeu tanto comigo, foi tão profundo, que eu não me lembrava uma palavra em espanhol. Nossa. Aquilo me assustou e me encantou. Por quê? Eu trabalhava manhã, tarde e noite, segunda a sábado. Era meu ganha-pão. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu preciso aprender o idioma. Eu cheguei na sala de aula, abri o livro, não conseguia verbalizar nenhuma palavra e não me lembrava o significado de nenhuma. Falei, pronto. O que ele fez? Eu quero saber o que ele fez com a minha mente. Ele fez uma lavagem cerebral. E aí eu comecei a estudar comportamento humano, mental, emocional, ancestralidade, toda essa parte, para hoje desenvolver o método que eu tenho. Nossa, muito bacana. E assim, e isso é legal que você comentou, porque às vezes a gente acha ou imagina que o pessoal faz essas mentorias ou faz esses treinamentos, ou seja qual for o nome, que é para ganhar dinheiro somente, né? Claro que não é uma ONG, né? Tudo que a gente faz é com um intuito ali financeiro, mas que realmente traz uma mudança, né? Que realmente traz aquele propósito ali para você se encontrar. Claro que tem alguns que talvez não consigam trazer esse resultado, mas eu tenho certeza que isso daí, quando você participou, você conseguiu enxergar e você conseguiu entender ali aquele alto valor para você se descobrir e você traçar o seu caminho hoje. Muito, porque, de fato, hoje nós temos muitos treinamentos, muitas imersões. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar minimamente o histórico do treinador. Então, há quanto tempo ele está no mercado, o que ele entrega, qual que é o nível de resultado, isso é muito interessante. Tem treinamentos maravilhosos e que modifica muito. Agora, o que é interessante? Sim. O outro, ele não vai mudar a minha vida, não vai mudar a minha realidade. Eu mudo. O outro é um instrumento para me ajudar nessa jornada, nesse processo. Então, eu fui ao treinamento, tive uma mudança interna, ela é rápida. Agora, cabe a mim colocar em prática todo o ensinamento. Então, a partir dali, eu já tinha formação, pós-graduação na área, que eu era professora de espanhol. Então, a partir dali, eu comecei a investir na minha transição de carreira, porque eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu quero fazer isso. Então, a mudança que eu tive, eu quero levar para outras pessoas também. E ali eu tive que trilhar uma jornada de investir muito tempo, muito dinheiro em treinamentos, em cursos nacionais, internacionais, presenciais, online, enfim, para ter essa mudança. Então, o outro, ele não muda a minha vida. O outro me mostra a jornada e ajuda a encurtar o caminho. Isso é importante ter clareza também. Sim. Nada mais é do que como se fosse, eu sempre falo que algumas pessoas são como se fosse o Waze na nossa vida, né? Ou que surge. Sim. Que ele dá o caminho. Tipo assim, a gente sabe que quer chegar lá. Mas aí talvez se a gente for pelo nosso caminho, a gente vai encontrar trânsito, vai encontrar várias coisas. E aí ele pode encurtar esse caminho, pode trazer o caminho mais rápido, né? Exato, se perde, bate a cabeça, tem muita vontade de desistir, porque nós seres humanos somos assim, nós queremos resultado e resultado rápido, é normal. Sim. E quanto mais uma pessoa vai fazendo e não vê o resultado, começa a vir a frustração. É onde vem a vontade de desistir, duvida da própria capacidade, o próprio potencial. E quando eu tenho alguém para me auxiliar no processo, para identificar quais são os meus bloqueios, me ajudar a destravar, virar essa chave, fica muito mais rápido e mais fácil. Principalmente se é um mentor, uma pessoa que tem contato com vários empresários, que está sempre se atualizando e vai trazer o que tem de melhor do mercado para mim. Para mim, tanto pessoa quanto para o meu negócio. Isso é importante também ter clareza, ou seja, eu vou fazer um investimento que vai voltar para a minha vida e para o meu caixa em pouco tempo. Sim, isso daí é muito importante. E você hoje, conforme a sua trajetória nesse tempo, fazendo esses treinamentos, a mentoria e ajudando empresários e líderes hoje,
Qual é a maior dificuldade que você vê que você pode falar para nós? É que os empresários e os líderes de grandes empresas que eles mais cometem ou que eles estão com mais dificuldade e você consiga auxiliar eles e consiga dar um direcionamento. A jornada do empresário, de um líder, é muito solitária. Ela é muito individual. Porque quando você tem uma visão de um objetivo, de um negócio, essa visão é sua. Muitas vezes o cônjuge não vai conseguir compartilhar essa mesma visão de futuro, de resultado com você. Sim. E tá tudo bem. Então começa um desalinhamento até interno. Poxa, eu tive essa visão. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Meu cônjuge não está tão alinhado, não acredita tanto. Para onde que eu vou? E às vezes começa a ter divergência até com sócios, se tiver sócios. Para onde que eu vou agora? E como sempre fez muita coisa sozinho, acaba tendo uma certa resistência ao pedir ajuda. Quebra muita cabeça, perde muito tempo, perde oportunidades, o faturamento não cresce o quanto poderia crescer. Agora, quando ele fala, não, peraí, tem uma forma de ir mais rápido e tem alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. Aí, quando ele para, ele fala, eu vou investir em mim. Eu vou investir o tempo, porque ele vai se dedicar à mentoria, vai se dedicar ao processo, eu vou investir dinheiro. E quando ele vê voltando esse faturamento, quando ele vê que a vida vai fluindo mais fácil, ele fala, não, valeu a pena, está valendo a pena. E é quando ele até se questiona, por qual motivo eu não fiz isso antes? Quanto antes falar, preciso de ajuda e vou me conectar com pessoas que estão alinhadas ao meu objetivo, é melhor. Sim. E hoje você pode falar assim de talvez você não precisa citar o nome, mas de um grande resultado que você conseguiu dar um direcionamento, um acompanhamento para um empresário que ele estava passando por muita dificuldade e hoje ele já está fluindo, já está tendo bons frutos? Tem várias histórias. Mas que te marcou? Várias histórias maravilhosas. Eu vou contar mas assim, é um resultado que acaba se repetindo bastante. Sim. Quando eu atendo homens e mulheres, mas hoje mais de 70% dos meus atendimentos é público masculino, então são homens. E me chama muito a atenção, porque o homem, quando ele chega, é porque ele realmente está no limite. Sim. A mulher grita antes, o homem não. Então, o homem, ele chega já assim, desfalecido. Olha, Solange, você é a última oportunidade que eu dou para a minha vida. Porque eu já quero tirar minha vida, não consigo ter tempo com os meus filhos, eles estão crescendo, eu me sinto culpado, estou enrolado na empresa, o casamento estou quase perdendo, já não tem intimidade, não tem relação sexual, e eu não sei o que eu faço, não sei para onde que eu vou. Já fiz de tudo o que eu podia. E aí é onde nós vamos começar a trabalhar, identificar todo o processo, todo o padrão mental e emocional e comportamental para poder tendo esse resultado. Então, é quando esse empresário saiu com libido lá em cima, casamento restaurado, a esposa me mandando mensagem, olha, não sei o que você fez com meu marido, mas eu quero te agradecer, porque o nosso casamento é maravilhoso. Então, eu amo isso, porque as esposas começam a reconhecer, porque elas veem esse resultado. O marido mais presente, mais atencioso, prosperando, ou seja, todo mundo ganha. Não é só o empresário, mas a família no contexto. Então, eu acho muito legal quando as esposas vêm, mandam mensagem, ou então os maridos, eu adoro isso. Se conectando mais com os filhos, a empresa dobrando o faturamento, uma empresa que estava capengando e quando estava no seu momento bom de faturamento, quando ela saiu, estava o dobro do faturamento de quando estava numa fase boa. Então, um resultado assim é maravilhoso, mas o que precisa também? Desse comprometimento do empresário. Olha, eu estou aqui e eu quero fazer valer a pena o meu tempo e o investimento que eu estou fazendo. Isso é muito bom. Não, muito legal isso. E assim, agora uma pergunta. Não sei se tem a ver, você pode me falar sobre, mas a questão do coach. Tem muitas pessoas que eles falam mal sobre o termo coach, sobre... é coach. Né? Tem esse preconceito no Brasil. Eu gosto bastante, porque eu acredito que o coach nada mais é do que um treinador. É uma pessoa que vai auxiliar outras pessoas. É claro que tem pessoas que usam isso desde má fé para poder ficar vendendo conteúdo ou coisas que eles não aplicam na sua própria vida. E como que você vê isso?
Você faz isso também ou não? E qual que é a diferença para a gente poder mostrar isso daí para o público e eles entenderem melhor? Maravilhoso. Coach é uma palavra em inglês que significa treinador. Sim. Então, uma pessoa que vai te ajudar a treinar em algo. Existe o coach, que é da parte do esporte, que ele vai ajudar a treinar aquele atleta. Em todas as profissões, nós temos o profissional bom e o profissional ruim. Isso eu ensino para minha filha de 5 anos. Filha, na vida você tem que entender que existem pessoas muito boas e existem pessoas muito ruins. No mundo empresarial, nós temos profissionais muito bons e profissionais muito ruins. Nós temos advogados excelentes, mas nós temos charlatões. Sim. Nós temos médicos excelentes, nós temos aqueles que só estão ocupando a cadeira e só passando de pirona para todo mundo. Então, todas as profissões, nós temos os excelentes e nós temos aqueles que estão ocupando o banco. Sempre quando se coloca em evidência algo, por exemplo, a questão de coach, eu nunca vejo como negativo. Sim. Porque, querendo ou não, coloca este nome em alta, a profissão, o pessoal começa a pesquisar. Aqui, quem estiver assistindo vai mudar a mentalidade sobre hater. Você vai começar a gostar de todos os seus haters. Porque quem fala mal de você, do seu negócio, vai comentar no seu vídeo, certo? Vai fazer com que o seu vídeo vá para cima e atinja mais pessoas. Quem tem um nível de mentalidade mais elevado, está buscando aquilo, vai entender, opa, peraí, esse comentário aqui não é bem isso. Vai ver que a pessoa que fez o comentário tem um nível de mentalidade mais baixo. Então, vai contratar, sim, o seu serviço, vai comprar, sim, o seu produto. Precisa ver aquilo com outro olhar. Então, o coach, como que eu vejo? A minha primeira formação foi em coaching. Hoje eu não utilizo só o coach, é uma das ferramentas que eu utilizo dentro do processo, mas eu utilizo várias outras. PNL, parte de neurociência, tem a parte de hipnose, magnetismo. Então, eu tenho várias e várias formações onde que eu desenvolvi o meu próprio método. Então, eu vejo, sim, o coach como algo magnífico. Sim. Maravilhoso. Sozinho, eu, Solange, tá bom? É a minha crença, ninguém precisa comprar isso. Sozinho funciona até certo ponto. Porque tem questões emocionais e tem questões ancestrais aí para serem solucionadas, ajustadas. Então, quando eu ajusto esse passado, o presente e o futuro, aí sim consegue desbloquear e fluir de uma forma muito mais leve e mais rápida. Então, funciona? Sim. Sozinho, creio que tem aí certas limitações, mas é excelente a ferramenta. Sim, isso tudo que você está falando é porque o coach, ele nada mais é do que ele faz você se ativar, digamos assim, para você direcionar a sua vida, você dá um rumo para a sua vida. Isso. E o que você está falando é que funciona até certo ponto, mas que você precisa de alguém em alguns momentos para poder buscar coisas, às vezes, que você não resolveu lá no passado, que você às vezes tem um bloqueio com a sua mãe, com o seu pai ou com o irmão, isso, com 3 anos de idade, e você fica relembrando aquilo. Eu falo isso daí porque minha família tem bastante, principalmente minha mãe. Mas enfim. Toda família tem, deixa eu só abrir aspas. Então exato. Todas têm, tá bom? A minha também, tá tudo certo. E aí você está dizendo que a gente precisa voltar ou buscar esse passado para dar esse direcionamento. E às vezes você precisa desse auxílio deste profissional, no caso você ou outra pessoa, correto? Isso, exato. A questão do voltar ao passado não seria nem ficar remoendo. Ai, eu vou ficar lembrando o tempo todo. Por quê? A nossa mente não sabe a diferença de real e de imaginário. Então, toda vez que eu fico voltando a uma situação, a minha mente acredita que eu estou vivenciando isso agora. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem sair do lugar, porque ainda está no piloto automático, como se estivesse em looping na mente inconsciente, uma situação que viveu lá com 3 anos de idade, com 4, com 5, uma situação de rejeição, de abandono, de comparação, de humilhação, e fica em looping na mente inconsciente até hoje, todos os dias, fica ali acendendo esse pisca-alerta na mente, mas a pessoa não se dá conta disso, porque o meu inconsciente é cerca de 95% do meu cérebro, então não tenho controle sobre isso, sou um profissional que pode me ajudar a acessar o meu inconsciente e identificar isso. Ok, quando eu começo o processo, só para você entender, eu passo tem a sessão e tem as técnicas que é preciso aplicar no dia a dia, de forma prática.
Quando é uma próxima sessão, esse empresário, esse líder chega e me conta qual foi o resultado, onde ele avançou, onde ele não conseguiu, onde ele travou, eu identifico qual que é uma questão emocional que ele tem ali. Ah, então tem alguma coisa que eu já consigo pegar 10 minutos de conversa com o empresário, eu já pego todos os bloqueios dele. Todos. Ai, aqui tem questão... Eu espero que você não esteja aqui me analisando aqui, viu? Não, mas você não contou essa história. Eu já consigo identificar. Nossa, ele tem problema com o pai, tem problema com mãe, tem problema com o pai, com mãe. A libido tá baixa, tá alta, tá dando problema aqui, por isso que ele não consegue fazer dinheiro aqui. Por isso que a minha mente vai fazer... Sim. Não, mas precisa ter uma conversa. Eu só tô perguntando. Não, né? aqui são só perguntas. Mas eu já consigo analisar. Mas eu não posso já falar isso para ele num primeiro momento, porque ele não tem nível de consciência para receber essas informações. E até eu, como profissional, não posso jogar essa bomba no colo dele. O que eu vou fazer? Aumentando o nível de consciência. Olha, essa parte nós vamos resolver dessa forma, que interliga com essa. É passo a passo. Por isso que eu falo, confia no processo, é um passo a passo. Sessão após sessão, semana após semana, que no final é como se formasse um quebra-cabeça. E tudo faz sentido no final. Sim. E aí, aproveitando tudo isso que você falou, que eu acredito muito e faz muito sentido, você deve pegar muitos casos de homens, de empresários, de líderes que têm muito sucesso para fora, né? Aí você vê aquela pessoa, nossa, olha o resultado, olha o carro, olha a casa, olha a viagem, olha isso, olha aquilo. E aí, por dentro, acontece isso que você falou, de a pessoa estar vazia, de ela não estar sobre si, né? Que ela está com vários pensamentos errados e às vezes por fora a gente não consegue imaginar. Acontece muito isso e o porquê que acontece isso? Muito mais do que se imagina. Por quê? Aqui vem até um peso maior para este empresário, porque ele sabe que precisa sustentar tudo o que ele construiu, mas agora ele percebe que começa a desmoronar. Como é que eu vou equilibrar todas as áreas da vida? E ele sabe que se ele cair, entre aspas, se ele mostrar que não dá conta, todo mundo cai junto, porque todo mundo se inspira nele. É a esposa, são os filhos, ou então é o marido, são os sócios, são os colaboradores, são os familiares, todo mundo se inspira. Então, o nível de responsabilidade é ainda maior. Que todos nós temos uma grande necessidade. O que todos nós buscamos? Todos, tá? Todos. Ser humano. É unânime. Sim. Todos nós buscamos ser amados. É o que todo ser humano deseja, ser amado. Quando eu não sinto que sou amada, é onde começa a frustração. E aí eu vou buscar preencher um vazio interno com algo externo. É quando este empresário, nas entrelinhas, começa com os excessos. Excesso de bebida, de droga, e começa a questão de traição. Bem que traição é um assunto assim bem longo, são várias questões aqui. Começa o vício em compras, começa a engordar de forma demasiada, começa a quebrar a própria empresa de forma inconsciente, porque aquilo é tão grande, ele não consegue sustentar, que de forma inconsciente ele mesmo começa a colocar o pé no freio e a empresa começa a cair. Porque este empresário precisava olhar para dentro, precisa cuidar de si, porque se eu, enquanto líder, não estou conseguindo ser líder de mim, das minhas emoções, das minhas atitudes, eu não consigo liderar a minha empresa, não consigo liderar o meu financeiro, o meu casamento, com os meus filhos, em nenhuma área. A liderança interna e ativar isso é extremamente importante. E você acredita que todos nós temos uma missão? Não só quem empreende, né? Porque assim, quando você empreende, você fala, não, tem um propósito, tem uma missão, tem algo maior ali pelas pessoas. Mas vamos colocar assim a classe do Brasil inteiro, de todas as pessoas, em todos os níveis. Mesmo aquela pessoa que trabalha com um emprego, um trabalho mais simples, mas é digno. Você acredita que todas essas pessoas, elas têm uma missão e elas podem buscar essa missão? E qual é a missão? Como eu posso descobrir a minha missão? Nossa, selecionou perguntas maravilhosas, gostei.
Todos nós temos um propósito. Há uma diferença entre propósito e missão. Aí eu vou explicar que fica mais fácil o pessoal entender. Propósito é o que muitas pessoas têm dúvida. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Tem gente que fica desesperada, perde o sentido da vida porque eu não sei qual é o meu propósito. Aí eu vou explicar aqui para você. O propósito de todos nós é servir. Sim. Então, eu vou servir por meio do meu produto ou do meu serviço. O como você vai servir é o de menos, é de acordo com o que queima teu coração, que é onde vem a missão. Aqui é o propósito, certo? É o servir. Por exemplo, quando eu estou dando uma mentoria, quando eu estou no palco dando uma palestra, eu sinto que estou realizando o meu propósito, ok? Eu estou servindo, eu estou no meu máximo, eu me sinto muito bem ali. Agora, para que eu me sinta bem servindo ali no meu propósito, você aqui na empresa, a outra pessoa, uma dançarina, um apresentador de TV, então ele se sente muito bem fazendo aquilo. Ok, propósito. Para chegar ao propósito, tem a missão, que é o processo. A missão, ela nem sempre é gostosa. O que é missão? Eu vou precisar cuidar do meu corpo, eu tenho uma filha, então eu tenho que cuidar da minha filha, tenho que cuidar da casa, tenho que mandar para a escola, tenho que ir ao supermercado, e tenho que pagar aquele boleto, e eu tenho que comprar uma mentoria, e fazer um curso, e me preparar para chegar até aqui, e ver qual que vai ser a data do evento, e anunciar para ter o público, e tal, e me especializar, e gravar vídeo, e às vezes eu não estou animada para gravar o vídeo, mas tem que gravar. Isso é missão, e ela não é gostosa. Porque vai exigir uma dedicação, que eu preciso me dedicar a uma ação. Certo? Sim. A missão nem as pessoas desistem do propósito porque não estão dispostas a pagar o preço da missão, que é o agir até esse propósito chegar. Ai, que linda, que maravilhosa aquela pessoa no palco palestrando. Olha aquele apresentador de TV, olha essa atriz de novela. Ai, como essa pessoa tem sorte. Aí eu só estou olhando o resultado final da outra pessoa, mas eu não estou olhando os bastidores. Não estou olhando qual foi o processo que a pessoa passou para chegar até ali. Quando eu consigo entender que o meu propósito é servir, agora eu vou escolher o como eu quero servir. Como que queima o meu coração? Eu sou uma pessoa que eu amo captar imagem das pessoas. Eu sou um fotógrafo, eu sou um videomaker, eu amo o que eu faço. Eu gosto de pegar o melhor ângulo, eu gosto de entregar a melhor imagem. Ok, então sirva dessa forma. Eu sou uma... Eu gosto de servir atendendo as pessoas na porta da empresa. Então, eu sou uma excelente secretária. Eu organizo a agenda, eu faço da melhor forma possível, eu entro em contato com quem tem que entrar. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma. Agora, quando a pessoa não está alinhada com o seu propósito, ou seja, eu estou trabalhando naquilo que eu não gosto, não tem como, você não vai conseguir prosperar. Você não vai conseguir ser feliz. Todo o dinheiro que entra, ele não vai conseguir multiplicar. Porque você não vai usufruir daquele dinheiro da melhor forma possível. Sempre vai buscar formas, aí vai gastar o dinheiro, não é investir, em coisas para sanar uma dor. Aí vem naquela que, eu mereço isso, mereço aquilo outro, aí começa a gastar todo o dinheiro de forma inapropriada, que não pensada. Mas o meu dinheiro não rende, não vai. E outra pessoa que está na mesma profissão, no mesmo local, ganhando a mesma quantidade, consegue multiplicar aquele dinheiro. Por quê? Aí nós temos essas questões internas. Um está bem fazendo aquilo e o outro não. Sim, perfeito, perfeito. E assim, tem um ponto que eu queria trazer, que é algo que eu acredito, mas eu não quero entrar em mérito político. Tá bom. Mas assim, por exemplo, o que na sua opinião e na sua visão, vamos colocar o seguinte, eu sempre às vezes tento conversar com algumas pessoas sobre esse ponto de vista. Digamos que tem uma pessoa que ela é muito humilde, passou por vários problemas, por várias situações, ela mora no Nordeste, no sertão do Brasil. Uhum. E aí nós temos uma pessoa que mora aqui na capital, que tem acesso à informação e tudo mais. Na minha visão, eu acredito que
essa pessoa que tá lá que passou por vários problemas e tá no sertão do Nordeste, ela não tem muitas escolhas na vida. Então ela pode ser, entre aspas, vítima de uma situação que ela não está favorável para ela poder ter uma outra perspectiva, para ela não talvez buscar os sonhos dela e não buscar a missão dela. E uma pessoa aqui na capital ela tem um pouco mais de privilégios, digamos assim, por ter acesso à informação, por mais que ela está na mesma categoria de renda, tá? Digamos assim. Você acha que mesmo essa pessoa que está naquela situação mais vulnerável e não tem acesso a tantas informações, ela pode sim alcançar o objetivo dela? E o que você imagina sobre isso e como que você enxerga? Consegue. Consegue? Consegue, óbvio. Agora, eu vou entender como que funciona a interferência do meio social na mentalidade de cada pessoa. Se eu cresci em uma comunidade, é óbvio que eu vou ter os pensamentos daquele meio social. Os mesmos comportamentos e, como consequência, os mesmos resultados. Se eu nasci em uma capital, por mais que estudou em escola pública, Sim. vai ter um outro nível de mentalidade, vai ter um outro nível de acesso e outro nível de comportamento, resultado. Agora, a pessoa que nasceu lá no Nordeste, que nasceu em uma comunidade, como que ela faz para mudar a sua realidade? Vai ter um pouco mais de desafio? Sim. Porque, primeiro, ela vai precisar romper um padrão familiar. E romper padrão familiar é um dos mais desafiadores. Não vou dizer difícil, porque aí entra num âmbito mais impossível. Eu vou dizer desafiador. Um ponto importante é o quanto ela quer. O quanto ela quer, de fato, mudar a própria realidade. Porque aqui vai fazer com que todo o esforço dela, toda a dedicação, vale a pena. Então eu vou chegar neste patamar. Ok, então eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me dedicar a isso. Todas as oportunidades que tiver, eu vou ir e vou fazer. Vou dar até um exemplo meu. Eu vim de uma família pobre. Meu pai era construtor, minha mãe empregada doméstica. Sim. E quando eu tinha 3 anos de idade, nós íamos à escola, à creche a pé. E eu odiava. Porque era cedo, era frio, e minha mãe, com pressa, saía puxando a minha irmã e eu assim pela mão, né? As duas com uma perninha desse tamanho. Eu odiava. Eu via o pessoal passando de carro, eu pensava, por qual motivo o pessoal tem carro e nós não? O que que eles pensam, ou o que que eles têm que nós não temos? Porque se eu souber, eu vou dar um jeito de ter isso para ter o bendito do carro. Eu ficava indo para a creche com 3 anos de idade pensando isso e olhando os carros. E ali eu entendi muito cedo que eu precisava estudar, ou seja, alimentar a minha mente com outro tipo de conhecimento para mudar os meus comportamentos e os meus resultados. Eu aprendi isso observando. Ninguém me trouxe isso. Depois, claro, eu fui indo e estudando cada vez mais. Todo curso que aparecia gratuito eu fazia. Todo o curso. Então, era curso... Eu virei professora de espanhol porque eu fiz um curso gratuito de 3 anos, maravilhoso, que era ofertado ainda pelo Estado de São Paulo, para alunos da rede pública. Então, todo o curso que tinha gratuito, eu ia, eu fazia. Eu pegava a pensão. Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos, minha mãe deixava a pensão com a minha irmã e comigo. Era pouco, mas eu fazia render. Lembra a questão do dinheiro, quando está na mão de uma pessoa que tem uma outra visão, o dinheiro até se multiplica. Sim. Então, o que eu fazia? Eu pagava, aos 11 anos de idade, eu pagava o meu próprio curso de informática. Minha mãe não falou para eu pagar. Ninguém me incentivou a pagar. E eu ia a pé num sol terrível, porque o dinheiro só dava para pagar o curso, não dava nem para pagar o ônibus. E aquilo me incomodava, lógico, eu detestava, mas eu pensava sempre, com 11 anos de idade, eu pensava nos 20, 30, 40 anos já. E ali eu pensava, isso aqui vai valer a pena, isso aqui vai valer a pena. Então, é essa dedicação. Ou seja, se você está no Nordeste, primeiro, você vai aproveitar tudo que tem. Mas eu tenho que caminhar 1 hora para poder chegar ao curso XYZ de uma ONG. Não interessa, vai. Vai. Mas eu não tenho dinheiro agora, eu preciso cuidar do meu corpo, fazer uma atividade física. Anda a pé. Vai fazer uma caminhada. Sim.
Cortella tem uma frase maravilhosa que eu adoro, que é: faça o seu melhor agora, de acordo com as condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Qual que é a minha condição atual? Quando eu fazia o curso de espanhol, era uma época que não tinha acesso à internet fácil, computador, imagina, Wi-Fi, celular, não tinha isso. E também não tinha dinheiro para comprar outros livros. O dinheiro que tinha era contadinho para comprar o livro a cada 6 meses, isso ainda da rede pública. Um uniforme, uma camiseta, tinha que dar para os 3 anos. O que eu fazia? Acabava o semestre, eu apagava as respostas do livro todo e preenchia de novo para eu treinar o espanhol. Vinha um CD. O CD, nas férias, eu colocava para rodar o tempo todo. A minha irmã falava: eu não aguento mais. Eu colocava até mais baixinho, porque ela não aguentava. Era rádio ainda, CD. Sim. E eu sabia todas as falas. Porque eu pensava, eu não tenho contato com quem fala espanhol. Não tinha outros livros, não tinha outros áudios. Então, com o que eu tinha, eu aproveitava e multiplicava cada vez mais. Um CD eu ouvia várias vezes. Um livro, eu apagava várias vezes a resposta e escrevia de novo. Então, você vai fazer o seu melhor agora na sua realidade. Vai ser um pouco mais desafiador? Vai. Sejamos sinceros, vai ser mais desafiador. Diferente de alguém que está na capital, que às vezes atravessa 2, 3 ruas e já consegue chegar ao local. Ou então consegue ter acesso a um metrô. Isso é uma questão. Outra questão é, às vezes, estar lá no Nordeste, precisa andar a pé, canoa, uma situação assim. Tá, mas vai, faça, porque vai valer a pena. Você vai contar essa história depois. Bom, peraí. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui no nosso podcast, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express. As duas empresas trabalham com logística, e se você tem um e-commerce, um marketplace, precisa de uma logística rápida, conte com essas duas empresas. A J3 Flex, ela está há 17 anos no mercado, já realizou mais de 40 milhões de entregas e já atendeu mais de 50 mil empresas em toda a Grande São Paulo e toda a Grande Belo Horizonte. Então, se você vende grandes marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu e pelo seu e-commerce próprio, você precisa conhecer a J3 Flex. E a J3 Express é uma empresa de entregas rápidas e entregas urgentes. Se você precisa de um serviço de motoboy para entregar os seus pedidos em alguns minutos ou algumas horas, conte com a J3 Express. E também para o seu e-commerce, nós temos integração com todas as empresas, com todas as plataformas do mercado, para poder realizar suas entregas ali o mais rápido possível. Tá certo? Nós vamos deixar aqui o link do QR Code para que você possa acessar e entrar em contato com o time comercial, tanto da J3 Flex quanto da J3 Express. Legal. E assim, eu fiz essa pergunta, talvez eu não tenha elaborado ela do jeito que eu gostaria, mas assim, para dar um contexto de qual sentido? Que, na minha visão, por mais que existem assim, situações e situações de cada pessoa, mas eu acredito muito profundamente que eu acho que o seu desejo, a sua vontade ou algo que você descobre, assim como você mencionou a sua infância, vai fazer muito mais sentido do que a condição de outra pessoa. Por isso que eu falei, não quero entrar no mérito político, porque assim, muitas pessoas acham que, não, o fulano que já tem isso, já tem aquilo, o pai é isso, a mãe é aquilo, e já cresceu nessa condição X, não, esse daqui vai ser o melhor de todos. Porque eu que sou coitado, não tenho isso, sou vítima, sou um isso, sou um aquilo, não terei. Então eu não acredito nisso, porque eu acho que é muito mais da vontade, essa é a minha visão e aquilo que eu penso, é muito mais da sua vontade, do seu querer, independente da situação do outro. Que eu conheço diversas pessoas que tiveram muito mais possibilidades do que outras, tiveram muito mais acesso, muito mais condição e, falando de resultado, vamos colocar resultado profissional, não estão tão bem do que outras, ou não conseguiram atingir outros patamares do que outras pessoas que tiveram condições extremamente piores de todas as formas, familiar, conjugal, o que você puder imaginar. Então eu acredito muito nisso, nessa visão. E aí, já colocando a próxima pergunta, o que você pode falar para nós sobre padrões familiares? O que esses padrões familiares eles podem ali travar o nosso sucesso ou a nossa conquista, o nosso desenvolvimento? Na primeira parte, o querer ele é extremamente importante. Porque quando eu quero, é a pessoa lá do Nordeste que vai caminhar por 1 hora para chegar lá no curso, lá na ONG e aproveitar o que tem ali. Ok. O querer ele é o principal, porque o nosso cérebro é moldável. Isso que é maravilhoso. Então, eu posso, sim,
criar novas conexões neurais, um novo padrão mental saindo de um padrão mental de escassez, de fracasso, de traição, de miséria, de abandono, e fortalecer um padrão mental de união, de presença, de prosperidade, de evolução. Ok? E isso eu preciso saber. O cérebro é moldável? Sim, independente se for rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, não interessa. O cérebro é moldável, por isso que eu sou apaixonada pelo cérebro. O que é importante? O quanto de fato eu quero. Porque se alguém conseguiu, então é possível. Se alguém conseguiu subir o Monte Everest, então é possível subir o Monte Everest. Eu estou disposta a subir o Monte Everest? Eu não, porque não é meu desejo. Mas para quem é importante, essa pessoa vai fazer o quê? Se dedicar, vai fazer o acompanhamento médico, vai comprar os equipamentos, vai ver a data, vai ver o grupo, vai investir nisso e vai subir lá o bendito do Monte Everest. Porque aquilo, para ela, é importante. Para mim, Solange, não é importante. Então, eu não vou treinar. Concorda? Sim. Isso que eu preciso saber. O meu sonho, o meu objetivo, cabe a mim. O outro não precisa sonhar o mesmo sonho que eu. Por isso que não existe aquela questão, ninguém muda ninguém. Eu não vou mudar os meus pais, os meus filhos, o meu cônjuge. Não vou mudar. Eu vou inspirar essas pessoas através do meu resultado. Então, se você quer algo, é zíper na boca, foca no seu caminho, na sua jornada, na sua evolução, que as outras pessoas vão se inspirar em você. Querer levar todo mundo junto, isso é um erro. E responde a primeira pergunta. Sim, sim. Ah, maravilha. Até puxando para a segunda, quando eu quero algo, um objetivo, eu quero arrastar todo mundo. Eu vi que tem a possibilidade da minha família sair da pobreza, da miséria, de romper um ciclo familiar de traição que vem da minha avó, bisavó, tataravó. Um ciclo de abandono, de rejeição, de doenças. Eu vi que tem como. E agora, o que eu vou fazer? Tem dois caminhos. Ou eu posso ter resultado e inspirar as outras pessoas, esse aqui é muito mais leve, ou eu posso querer ir e obrigar todo mundo a ir comigo. Fica pesado. Porque muitas vezes as outras pessoas, elas não querem. Sim. Elas não querem a mudança. Mas eu tenho alguém da minha família que reclama, que fala, que... Tá bom. Ela está reclamando. Ela quer a mudança? Ela falou que quer. Ela está disposta a mudar? Eu já não sei. Então, respeitar o livre-arbítrio do outro é um ponto extremamente importante também. O outro está disposto a se curar daquilo? Muitas vezes, o que prende uma pessoa a uma situação ou a uma pessoa ainda é aquela dor. Quando essa pessoa não está disposta a romper o ciclo com uma situação ou uma pessoa, ela não está disposta a curar aquela dor. Está fazendo sentido? Sim, total sentido. Aqui é olhar para dentro. Porque é a questão do apego. Estou apegada àquela situação, estou apegada àquela pessoa. Solta que fica mais leve. Se eu ainda estou insistindo que a minha família enxergue algo que eu estou enxergando, isso não é amor, é apego. Amor de verdade é liberar o outro, entender que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu nível de mentalidade. O que eu quero para mim pode ser que alguém da minha família não queira ou ache isso uma loucura. Está tudo bem, eu vou respeitar essa pessoa. Respeitar não significa que eu precise necessariamente conviver. Eu tenho pais que são narcisistas, eu tenho pessoal da família que não me apoia. Quando eu vou lá, sempre tem que ficar ouvindo. Quando eu compartilho uma conquista, sempre é uma enxurrada de julgamento. Tá compartilhando a conquista por quê? Sim. Silêncio. Exato. Compartilhe a conquista com quem de fato vai vibrar com você. Quem que vai vibrar com você? Quem vê a sua dedicação todos os dias. Seus filhos, quem está dentro da sua casa. Seus filhos, seu marido, a sua esposa, e às vezes nem quem está dentro de casa vai comemorar junto. Eu vou comemorar, outra pessoa, ela vai se inspirar no processo. Ela vai olhar e falar, opa, cara, eu quero isso também. Já teve caso de a esposa vir fazer mentor, e depois o marido vir. Eu quero isso também, o que está acontecendo com a minha esposa? Eu quero saber.
E eu quero esse resultado para mim também na minha empresa. Eles tinham empresas diferentes. O marido viu que a esposa estava indo, crescendo. Opa, eu não quero ficar para trás. Quero ir também. O que está acontecendo? Porque se ela pode, eu também posso. Quero entender. O que aumentou a conexão desse casal foi surreal. Foi maravilhoso. E, claro, entender que o que eu quero não é o que a minha família quer. E romper este ciclo é um processo desafiador e doloroso. Não vou dizer que é lindinho, belezinha, não. Ele é doloroso, sim, porque muitas vezes você vai deixar de conviver mais com a família. Porque essa convivência em excesso acaba alimentando um padrão mental, comportamental e até vibracional, energético, que é extremamente negativo. Eu fui à casa de fulano, fui passar o Natal com a minha família, voltei, parece que estava carregado, uma energia pesada. Tem que rever algumas coisas. É difícil. E assim, já trazendo para outro tema que você estava contextualizando, estava pensando aqui, justamente a questão do ambiente e a questão dessa mentalidade. Porque assim, o ambiente, eu às vezes fico pensando, sabe? Às vezes eu tenho umas loucuras e aí eu fico pensando várias coisas e eu fico imaginando ali algumas coisas. Eu falo assim, essa questão, porque às vezes a gente vê várias pessoas, né? Principalmente assim, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas eu vejo a pessoa que mais fala sobre isso é o Pablo Marçal. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Só que eu concordo com ele nessa questão do ambiente, principalmente. Porque ele fala assim, o ambiente é tudo. E muitas pessoas replicam isso. Eu falo, é verdade. Por que a gente fala português brasileiro e não português de Portugal? Por que a gente não fala espanhol? Não é verdade? Por que a gente gosta de futebol e não gosta de beisebol? Não é verdade? Por que a gente gosta de praia e não gosta de frio? Sendo que o ambiente não influencia em nada. Então, assim, o ambiente influencia em tudo. E é isso que você falou. Eu acho que você crescer num ambiente X que é tóxico, que você passou por vários problemas, e você conseguir mudar isso daí é muito difícil. Só que você tem que querer e você tem que abrir a sua mente para que ela possa entender aquilo. E aí um outro ponto também, a questão da mentalidade. Tem muita gente que fala, mas essa mentalidade, nossa, pensa uma mentalidade de prosperidade, de isso, de aquilo. Mas assim, eu acredito que ou a gente tem uma mentalidade que é positiva, não vamos colocar nesse ponto de dinheiro, mas vamos colocar assim, a gente tem duas mentalidades, eu acredito nisso, nada mais outra mentalidade. Ou a gente é uma mente positiva ou uma mente negativa. Não tem como ser um outro tipo de mente, um outro tipo de mentalidade. Porque ou você vai olhar as coisas, aquela teoria, né? Aquela teoria. O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? É algo clichê. Mas assim, faz total sentido. Porque aí você vai ver em tudo na vida. Tudo na vida a gente vai olhar. Nossa, por exemplo, tem gente que aconteceu. Nossa, tá muito frio. Nossa, não gosto do frio e tudo mais. Aí o sol. Nossa, mas também tá muito sol. Então sempre vai olhar para um lado negativo e outro sempre, tudo vai ser maravilhoso. Então eu acho que isso daí realmente define o seu estilo de vida e aquilo que você vai traçar. Então eu quero que você comente sobre tudo isso, que não foi uma pergunta, mas foi um contexto para você trazer para a gente. Tem gente que é para acabar também. É tão negativo que é para acabar. Tem gente que é tão negativa, que a negatividade, ela não se contenta em permanecer só consigo. Precisa disseminar para os outros essa sementinha do terror. Do mal. O ambiente, ele é tudo. Tudo. Se eu quero aprender espanhol, eu vou me inserir neste mundo. O que é me inserir neste mundo? Eu vou colocar o idioma do meu celular em espanhol, eu vou colocar o meu computador em espanhol, eu vou começar a colocar plaquinhas na minha casa, esse objeto, como que ele é em espanhol? Eu vou me inserir naquele ambiente para mudar a minha mentalidade. Eu não moro na Espanha. Eu não moro no Chile, na Colômbia. Ok. Dentro do que eu tenho, eu vou me inserir naquilo. Em questão de comunidade, a nossa família é o mais desafiador romper ciclos, porque nós, seres humanos, temos a necessidade de pertencimento. Isso é inerente ao ser humano.
Quando se trata de família, é o grupo onde nós temos maior necessidade de pertencimento, porque eu vim de lá. Concorda? Sim. É a maior necessidade. Se você quer pertencer, de forma inconsciente, vai fazer o quê? Vai quebrar o seu negócio, o teu casamento tá maravilhoso. Ah, mas todo mundo da sua família traiu, todo mundo da sua família, ou pelo menos a maioria, se divorciou. De forma inconsciente, você vai avacalhar um casamento maravilhoso para pertencer àquela família. Ah, a família toda. Eu sou obeso, Solange, porque a minha família é obesa. Não! Você é obeso porque você tem os mesmos comportamentos que a sua família. Você se senta à mesa e tem a mesma alimentação. Você tem o mesmo estilo de vida sedentário. O seu resultado será o mesmo. Sim. Quando você começar a emagrecer, o que vai acontecer? Você vai começar a frequentar uma atividade física, às vezes vai entrar em um grupo de WhatsApp, pessoal, falando sobre comida fit, passando receitas, atividade. Ó, gente, todo mundo vai se encontrar no parque e tal para fazer uma caminhada, uma corrida. Aí você vai. O pessoal da sua família vai julgar. Ah, mas está emagrecendo, não quer comer... Agora é fitness. Agora é fitness, não quer comer o bolinho da vovó, por quê? Tá desfazendo da vovó? Necessidade de pertencimento. Poxa, eu tenho que pertencer a essa família, pertencer a esse grupo. Aí você vai fazer o quê? Tava parando de beber. Ah, mas os amigos estão bebendo. Vou ter que beber. Ah, mas só hoje. Ah, mas aí todo mundo tá comendo aqui a pizza. Tô no momento de alimentação saudável. Ah, mas eu tenho que pertencer a este grupo de amigos. Todo mundo tá comendo a pizza. Como é que eu vou ficar de fora? A minha avó tá oferecendo isso daqui, como é que eu vou ficar de fora? Todo mundo da minha família tá quebrando o negócio. Como é que eu vou prosperar? E se você analisar, você que já quebrou negócio, se parar para analisar, você quebrou numa idade muito semelhante a que seu pai, sua mãe, alguém da tua família já quebrou. Já te deixa essa deixa. Porque de forma inconsciente, você está honrando esta família, mas de forma negativa. Tem como você honrar de forma positiva. Quando eu quero modificar o meu resultado, eu preciso treinar a minha mente e o meu comportamento. O que eu faço? Mudo a comunidade. O que significa a palavra comunidade? É uma comum unidade. Então, todos têm um objetivo comum. Ah, quero ser fitness. O que você vai fazer? Entra no grupo da galera fitness. Quero prosperar financeiramente. Entra no grupo do pessoal que está falando de dinheiro. Quero melhorar meu casamento. Entra no grupo do pessoal que está falando de melhorar casamento. Sim. Você precisa começar a frequentar grupos que faz sentido. Ai, eu tô solteiro. Mas aí é outro ponto. Aí vai andar com a amiga que só fala mal de homem. Exato. Não vai arrumar um homem bom nunca. E aí entra no outro ponto. E quando a pessoa... Se você deu o caminho. Uhum. Mas aí quando a pessoa ainda tem esse perfil de negativo e ainda de vítima. Ah, não, mas isso não me pertence. Não, mas aí eu quero buscar isso. Mas aí não, aquilo ali não é pra mim. Não, você tem que olhar para a sua realidade não é essa. E quando acontece isso, que a família ou que as pessoas, até mesmo ela acredita nisso, não, aquilo ali não me pertence. Eu quero prosperar, mas eu não posso frequentar aquele grupo, não, o que eles vão achar, vão olhar para mim, olha como eu sou, olha como eu me visto, olha como eu sou, olha o que eu faço. E quando acontece isso? Bom, se alguém do meu convívio pessoal, eu já deixo conviver. Já é uma pessoa que ela nem vem pra mentoria, que ela não vai dar conta nem da primeira sessão, ela não vai nem querer pagar. Eu vou conseguir pagar, não vou. Mas quando é alguém da família, vamos trazer assim. Eu sou obrigada a conviver com essa pessoa? Se eu sou obrigado, entra no campo da autorresponsabilidade. Se é o meu marido, a minha esposa, quem é que escolheu esse marido e essa esposa? Fui eu. Sim. Então, parabéns. Você está tendo um resultado no relacionamento de acordo com aquilo que você buscou. Agora, se é um parente, eu tenho real necessidade de conviver com essa pessoa? Não tenho. Então, ok, não conviva. Ah, mas são os meus pais. É só você sair da casa dos seus pais, se você já tem idade para isso. Tudo é buscar resposta e solução. Eu sou uma pessoa que você me traz um problema, eu já te devolvo a solução. Sim. Eu sempre fui assim, eu tenho uma mente muito rápida. Então vai por esse caminho. Ah, ok. Agora, se a pessoa vai fazer, aí é outro problema. Entra muito a questão do querer. Porque a
pessoa que reclama muito, de forma inconsciente, ela tem um ganho. Ou ela vai ter o ganho da atenção das pessoas, alguém vai parar e ouvir a lamentação dela. Vai ouvir todo o murmúrio. E de forma inconsciente, ela interpreta isso como amor e carinho. Mas não é. A outra pessoa que está me ouvindo está dizendo, nossa, como eu amo essa pessoa, que maravilhosa. Não, ela está ouvindo e falando, nossa, caramba, de novo essa mesma reclamação? De novo você falou que ia fazer tal coisa e de novo você parou? Isso não é amor. A outra pessoa entra num campo de esgotamento. Sim. Esgotamento mental, emocional, energético, porque é como se estivesse sugando energia, como se fosse um vampirismo energético mesmo. Tem até um exemplo de ver um empresário e ele estava com a esposa já com depressão. Já estava com depressão há um bom tempo. Tinha 2 filhos adultos, já casados, cada um morando numa cidade. Ou seja, cada filho já foi cuidar da sua vida, já casado, era até avó. E ele falou, olha, quero fazer essa mentoria com a minha esposa. É muito difícil eu fazer quando alguém quer pagar para o outro e o outro está um pouquinho resistente. É muito difícil. Sim. Normalmente a outra pessoa já quer. Ah, ok, vamos iniciar, mas eu não te garanto que ela vá permanecer. Ok. Toda vez, olha o padrão comportamental. Toda vez que os filhos estavam muito longe, cuidando da própria vida, da própria esposa, do próprio negócio, da própria vida, ela tinha uma queda muito grande, agravava a questão da depressão e chegava a ficar internada. Os filhos viajavam para ver essa mãe, para visitar a mãe, para ficar perto da mãe. Essa viagem era agradável? Não. Não era agradável. Por quê? Como que eles já iam nessa viagem? Poxa, caramba, de novo a mãe tá mal, de novo ter que largar minha família, de novo ter que... Não era uma visita com amor, era por obrigação. Mas ela interpretava, isso, com pesar, mas ela interpretava, eu estou aqui internada, os meus filhos estão aqui, meu marido está me dando atenção. Gente, quando nós iniciamos o processo, faz bastante tempo, tá? Eu não gosto nem de... Hoje é muito difícil atender quem tem a depressão, eu gosto de atender quem realmente quer resultado. Quando nós identificamos esse padrão, fizemos uma parte ali de destrave, de cura, para que ela pudesse tirar essa visão de ganho na doença e tivesse ganho em algo prazeroso. Então, ela começou a fazer outras atividades, participar de ONG, ajudar outras pessoas. E os filhos começaram... Eles voltaram a visitar essa mãe em Natal, Ano Novo, agora com toda a família, mas de uma forma prazerosa. Depois da mentoria, ela me deu o depoimento. Agora sim era uma viagem prazerosa. O casamento dela com o marido, no caso que me procurou, se tornou muito mais agradável, porque era gostoso estar ao lado dela. Não era uma pessoa cheia de lamentação. Ela encontrou, o olhar dela para a vida estava aqui. Dificuldade, dor, sofrimento, aos céus, a vida. E só interpretava amor na doença. Tem pessoas que ficam doentes porque interpreta a doença como o pessoal parou a vida para ficar comigo. Interpreta isso como amor. Sim. Tem muitas pessoas assim, tá? Muitas. Quando você quebrou, por exemplo, se você quebrou a sua empresa, seu negócio, qual foi o ganho que você teve? Mesmo se você falar, eu não tive ganho nenhum, teve. Para analisar. Se você não vê qual é o ganho, a chance de você quebrar de novo é muito grande. Ou você teve tempo para descansar, teve férias prolongada, ou você não teve que se preocupar tanto com uma folha de pagamento alta, ou você teve mais carinho da mamãe e do papai, porque aí quebrou, voltou a morar com os pais. Teve um ganho inconsciente, sim. Enquanto não encontrar esse ganho, não vai sair desse ciclo. A doença está permanecendo na sua vida. Se você não entender o que essa doença está querendo te dizer, qual é o ganho que você tem com ela, não estou dizendo que a doença é boa, mas tem um ganho inconsciente, porque a pessoa interpreta como ganho, que é o exemplo dessa que foi a mentorada, lá no início. Ela tinha um ganho, que era o quê? Ai, meus filhos estão me vendo, meu marido tem mais atenção, mas a mente dela interpretava como ganho. Depois, quando nós mudamos a rota, olha para cá, tem muito mais ganho aqui. Ah, ok. Então, teve mudança de comportamento, foi um trabalho assim, bem intenso. No começo estava bem resistente, mas depois ela foi se abrindo. Não, maravilhoso. Todo esse contexto que você deu. E aí eu estava pensando em, já para você dar um direcionamento, para aquelas pessoas que querem sair desse ciclo,
igual essa mulher que você disse, e ela quer fazer uma reprogramação para poder sair desse ciclo. Eu sei que você já deu alguns caminhos, e que ela também não se sente merecedora, né? Então são duas coisas. Ela se tem aquele estado de vítima, ou de coitada, ou de depressão, está naquele negativo, e ela quer sair daquele processo de reprogramação, de ter uma vida nova, e também ela não se sente, como eu disse, vítima. Ah, aquilo ali não é pra mim, ou não, as pessoas vão me olhar X, eu não posso, nossa, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magra, eu sou preta, eu sou amarela. E aí ela não sente o pertencimento de merecimento. Então como que você pode trazer esse caminho para essa pessoa que está buscando esses dois objetivos? Vamos começar de um básico que funciona para qualquer idade, qualquer pessoa, qualquer sexo, qualquer localidade. Precisamos voltar a ganhar poder pessoal. Ganhar poder pessoal é o quê? Você falou que vai fazer alguma coisa? Faça. Eu falei que vou começar uma atividade física. O que está dentro da minha realidade é uma caminhada. Faça. 15 minutos. Faça. Finalizou aquela ação, você vai fazer a segunda coisa, que é comemoração. O nosso cérebro adora comemoração. As pessoas interpretam que a comemoração é somente quando há um ganho muito grande, conquistar uma casa, um carro, um faturamento bilionário. Não, você vai comemorar porque você fez lá os 15 minutos da caminhada. Você não falou que ia fazer? Falei. Fez? Fiz, comemora. Yes! Eu sou foda, fiz 15 minutos de caminhada. Assim, não, tá errado. Você tem que falar assim, fez 15 minutos de caminhada, aí você vai lá e comemora. Deixa eu comer um docinho. Não vai se afogar, não vai comer o doce. Só comemora com yes, já tá ótimo, não é com doce. Você falou que vai começar a ler mais livros, porque isso é importante para o seu momento. Então, por dia eu vou ler 2 páginas. Para quem não lê nada, 2 páginas já é um caminho, ok? Já é um passo. Li 2 páginas, yes! Então, se você leu 2 páginas, daqui a pouco você está lendo 5, daqui a pouco você está lendo 10. Não queira. Isso aqui é um erro de muitas pessoas. Eu quero mudar a minha vida de forma estratosférica. Mas assim, de uma forma uau. É um erro. A sua mente não está acostumada com tanta mudança. Você não vai ganhar poder pessoal. Você vai se frustrar porque colocou uma meta tão elevada, que não vai dar conta de atingir logo no primeiro momento. Vai dar conta de atingir? Sim, no primeiro momento, difícil. Comece aos poucos. A minha meta é aqui. Tá bom, mas eu começo de cá. Comemorei. Não, você não vai tirar os olhos da sua meta. Vai caminhando pouco a pouco. Aqui você vai ganhando poder pessoal. Quando você promete algo para si mesmo, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, em qualquer área da vida, e não faz, começa a perder poder pessoal. Ou seja, o seu cérebro passa a duvidar de você mesmo. Porque se você não fez ontem, você não fez hoje, não vai fazer amanhã, o seu cérebro interpreta, é mentira. Você não vai dar conta, não vai fazer, é um mentiroso, já vai desistir. Então já entra para um objetivo duvidando de si mesmo e daqui 1 semana, 2 já para. Ganhando poder pessoal é este processo, tem a sua meta sim, mas vá passo a passo. Agora eu quero comer melhor. Você não vai mudar toda a sua geladeira, jogar tudo fora e comprar tudo de novo. Não é assim, passo a passo. É fazer um movimento radical, né? Exato. Você não está fazendo nenhum exercício. Aí agora vai começar a fazer academia, vai fazer natação, vai fazer corrida, vai começar a comer só salada. Aí você endoida, né? Não dá conta. O cérebro entende. É uma mudança muito brusca e eu não vou dar conta de sustentar isso. Porque o cérebro não quer sair daquilo que é confortável. Confortável não é... A zona de conforto não é bem confortável, é o que é conhecido. Sim. Fazer o desconhecido gasta mais energia e o cérebro não quer gastar energia. Por isso que você tem que ir pouco a pouco dizendo para si mesmo, opa, eu consigo, eu dou conta. Não consigo falar em público. Comece a gravar um vídeo lá de 15 segundos. Comece aos poucos um story, gravando algo do seu produto, do seu serviço. Daqui a pouco você está fazendo live. Mas não adianta você querer fazer live de 1 hora logo de cara. Vai aos poucos, mas já marca a data da sua live. A primeira live foi de 20 minutos. Fechou a live? Yes! Consegui minha live de 20 minutos. Agende a próxima de 30 minutos. Agende a próxima de 1 hora. Então, você vai subindo degrau a degrau. Não, perfeito isso que você falou.
E eu já quero trazer um outro ponto, que é justamente a pessoa que ela começa a ter, galgar altos patamares, ela começa a crescer, evoluir, e aí as pessoas ao meio dela, né, acontece daí talvez com empresários que são pobres, pessoas que são humildes e começam a ter ascensão, seja no esporte, na carreira ou como empresa. E aí as pessoas começam a se afastar ou começam a falar, nossa, agora tá rico, não, agora tá enjoado, não, agora tá isso, agora tá aquilo. Como que você pode dar essa dica para as pessoas que estão passando por esse momento e às vezes se sente fora da bolha porque, nossa, agora ninguém parece que ou puxa muito saco ou também quer se afastar, não quero não, agora ele tá enjoado. Como que você pode dar essa dica? Quanto mais você eleva o seu nível de consciência, o nível de vibração, o nível financeiro, é muito comum alguns ciclos começarem a se fechar. Estou neste nível, fui para este. Este nível aqui ele vai se encerrar. Então, são comportamentos meus que já não vão fazer mais sentido, são pessoas e situações que não vão fazer mais sentido, hábitos que já não faz mais sentido com este novo nível. Quando eu entendo isso, fica mais leve o processo. Estou neste nível. O pessoal que estava aqui não vai conseguir me acompanhar, está tudo bem, eu preciso respeitar o momento do outro. E, ao mesmo tempo, me validar. Eu trilhei a jornada, o caminho, então eu mereço estar aqui. Agora você vai encontrar o seu novo grupo. Lembra a questão da necessidade de pertencimento? Nós, seres humanos, Sim. temos. Então, você vai encontrar o seu grupo. Então, vai fazer novas amizades, vai encontrar novo ciclo, fazer novo networking, frequentar novos lugares. Algumas pessoas da sua família vai conseguir te acompanhar, nem todos. Dependendo do nível, você não vai conseguir... Você come em um restaurante 5 estrelas. Se você levar os seus pais lá, pode ser extremamente frustrante. Ai, o que é isso? Meu filho e minha filha, é muito caro. Nossa, mas essa conta dá para pagar a conta do mês. Você vai se sentir muito mais culpado do que comemorando. E desculpa te cortar, mas vou trazer só um complemento. Eu tava vendo um vídeo da Sabrina, que ela trabalha com e-commerce, né? Eu lembrei dela agora. Exato, a Sabrina Francisca, né? Da Francisca Joias. Eu falei isso e lembrei dela. Exato. E ela falou algo muito legal, né? Que ela fazia isso para poder não mostrar pra mãe, mas assim, pra mãe viver aquilo que ela tava vivendo. E ele levava num restaurante legal. E a mãe, nossa, mas essa comida aqui, olha um pouquinho de comida. E ela entendeu, né? Ela falou exatamente isso, que agora ela não faz mais isso. Então agora o legal é, não, vamos fazer compra, mãe. Leva a mãe no mercado. Isso. Você vai entregar pro outro aquilo que ele está disposto a receber. Porque às vezes eu quero dar um carro importado. Nossa, eu quero honrar os meus pais, a minha família. Eu quero dar um carrão para os meus pais. Eles estão prontos. Às vezes, se você fizer uma boa compra no mercado, se você aposentar os seus pais com valor X, que eles dão conta de conviver com aquilo, porque às vezes você quer também aposentar com valor altíssimo, mas eles não vão dar conta, aquilo vai ser um problema para eles. Porque eles vão se endividar, vão atrair um monte de problemas, porque eles não têm nível de mentalidade para lidar com aquilo. Você honrar pai e mãe, tem gente que interpreta errado, tá? Sim. Não é sair salvando também. Honrar pai e mãe é você dar certo na vida. É falar, mãe, pai, muito obrigado por aquilo que vocês me entregaram e agora eu dou certo na vida. Ah, eu quero contribuir com os meus pais, experimentem um pouco. Ok, eles vão experimentar um pouco. Dependendo do nível, eles não vão dar conta. Então, você vai fazer aquilo que eles não contam. Até o da Francisca. O que a mãe deu conta? É um restaurante super luxuoso? Não, mas se for uma compra no supermercado para abastecer o armário, a despensa dela, tá bom? Tá excelente, é o que ela vai ficar feliz. Entregue o que a outra pessoa está pronta a receber. Não, muito legal. E Solange, tá muito legal o nosso papo. Eu só quero deixar mais as últimas 2 perguntas. E eu queria que você agora desse um recado para as mulheres. As mulheres que, né, a gente vê muitas mulheres hoje que fazem tudo, né? Trabalha, tem a empresa, aí tem os filhos, aí às vezes não tem mais o marido, tá sozinha e tem que cuidar de tudo, tem que dar conta de tudo. As mulheres que fazem muitas coisas e às vezes acaba sobrecarregando e às vezes ficando frustrada ou caindo em alguns momentos de depressão, ansiedade e vários outros problemas. O que você pode dar de recado e ajuda para essas mulheres que talvez foi algo mesmo que você já passou?
O que você poderia deixar de mensagem para elas? Maravilhoso. Eu falo, gente, todas as dificuldades, os problemas, a maioria, tudo já passei. Ah, tive problema com meu. Vem cá, senta na minha mesa que eu consigo te ajudar. Ah, é aqui mesmo. Então, para você, mulher, mamãe, linda, maravilhosa, que cuida dos seus filhos, faz um monte de coisa, entenda que este é um processo. Todas as fases da nossa vida vêm para que possamos aprender algo. Será que de forma inconsciente você não está honrando as mulheres divorciadas, mãe solo da sua família? Será que você não bate no peito e sente orgulho? Ai, eu sou pai e mãe. Primeiro que tá errado. Sim. A mulher, ela não dá conta de ser pai. Não dá. Eu falo até por mim, tá? Eu nunca bati. Uma vez uma amiga falou assim: ai, você é pai e mãe. Eu falei: não sou, não. Não sou. Amarrado. Eu sou mãe. Eu sou mãe. A minha filha tem pai. Inclusive, o pai dela mora em tal lugar, é o fulano de tal. Ela tem pai. Eu sempre deixei isso muito claro para minha filha. É o pai e é a mãe. Eu nunca vou ocupar o lugar de pai e o pai nunca vai ocupar o lugar de mãe. Cada um tem o seu lugar. Senão, inverte uma questão que começa até a dar problema na vida da pessoa. Você é mãe. E uma mãe sobrecarregada muitas vezes. Vai cuidar de si. Ah, eu tenho várias tarefas. O que eu já fiz muitas vezes lá atrás? Colocava a minha filha para dormir, eu colocava fone de ouvido e ia ouvir curso. Eu já levei minha filha para reunião empresarial, não tinha com quem, eu não achava babá às 6 horas da manhã, eu tive que levar. Sim. Já levei minha filha para cursos, já levei para vários lugares, porque é a minha realidade. Tem que levar, às vezes tem que fazer e é isso. Eu vou fazer o meu melhor dentro da minha realidade. É isso, é o que tem? Paciência. Vá cuidar de você, cuida do seu mental, do emocional, vai cuidar do teu corpo, vai ficar linda, maravilhosa, porque cuida da sua saúde mental e fica mais leve. O que der para distribuir responsabilidade com o pai, faça isso, porque o teu filho, a sua filha tem um pai. Ele é o que é, mas é o pai dos seus filhos. Ponto. Ah, agora se for uma situação que realmente não tem como, que tem uns casos bem extremos. Sim. Tá bom, então fica aí com ele. Mas já se prepare para se abrir para um novo relacionamento. Isso é importante também. Porque o papel masculino na sua vida, ele é importante. E na vida dos filhos também. Às vezes vai ter mulher no comentário, já sei. Ai, mas eu não preciso de homem. Não estou falando que você precisa, mas no fundo você quer. Nós, seres humanos, ninguém nasceu para ficar sozinho. Sim. Nós somos mamíferos, nós nascemos para ficar em bando, para ter alguém. Isso é inerente a nós, seres humanos. Quando eu começo a excluir demais a outra parte, homem fala muito mal de mulher, a mulher fala muito mal de homem, tem questões emocionais a serem resolvidas. Isso vai te trazer um problema. A mulher tem um papel extremamente importante, assim como o homem também. Por isso que os dois se complementam. Eles não competem entre si. Vai cuidar de si, vai fazer o seu melhor, cuida bem dos seus filhos, sim. Vai precisar, sim, muitas vezes ficar acordada até mais tarde, estudando, lendo um livro, para mudar a sua realidade, para que você fature mais, para aumentar o seu negócio, para que oferte mais conforto para os seus filhos, mas cuide de si também durante o processo. Não se esqueça de si, para se abrir para um relacionamento, mas agora de uma forma mais madura. Eu vou escolher de fato, um homem assim, 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 que complemente. E tem, gente, tem pessoas muito maravilhosas. Tem homens maravilhosos e homens ruins. Sim. Temos mulheres maravilhosas e mulheres ruins. Isso pode colocar tudo na mesma cesta. Não, né? Não tem como. É a mesma coisa do profissional. Temos profissionais maravilhosos e profissionais ruins. Concordo. Então, mulheres, uma dica maravilhosa aí de um especialista que já viveu tudo isso. Exatamente. E agora, Solange, quero que você deixe aí o seu recado. Agora é para geral, tanto para homens quanto para mulher, que está passando, que você deixa uma mensagem, que está passando por um momento difícil, está travado, mas ele sabe que nasceu para algo maior. Eu tenho um objetivo, eu quero chegar nisso, eu já imagino, mas eu estou travado, as coisas não estão dando certo para mim, a vida não está acontecendo em várias áreas da minha vida. O que você deixaria de recado e mensagem para essa pessoa? Preciso fazer um pouquinho de esforço. Não tem como. Você vai precisar investir tempo e investir dinheiro.
de acordo com a sua realidade, sempre levando para a realidade. Eu posso pagar uma mentoria XYZ, maravilha. Não posso. Entra na internet e vai ver vídeos para começar a mudar a sua realidade e colocar em prática. De acordo com a sua realidade, você vai dedicar tempo para estudo, tempo para atividade física, tempo para olhar para a sua própria vida e identificar onde está travado e o porquê está travado e há quanto tempo está travado. Onde, o motivo e há quanto tempo. Ok, dentro da minha realidade, o que eu posso fazer? Eu posso estudar tal coisa tanto tempo por dia, preciso fazer um planejamento agora, ir para um plano de ação. Eu consigo investir num profissional. Então, busca um profissional que faça sentido para você. Eu consigo investir em um treinamento, quero investir em uma consultoria. Faça algo. Para que eu mude a minha realidade, eu preciso fazer algo diferente do que eu fiz até agora. É uma ilusão muito grande acreditar que eu vou ter um outro resultado totalmente diferente só porque eu acordei e falei, quero algo diferente. Se eu não sei nem onde está travado, nem o que eu preciso fazer, qual que é o primeiro passo que eu vou... Eu não sei nada. Eu só disse, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, no tempo de Deus, Deus já quer. Deus já quer que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja amado, que você transborde na vida de outras pessoas. Agora, você quer estar disposto a isso? É um outro assunto. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que o Caio Carneiro que ele fala sobre não peça a Deus para guiar os seus passos se você não está disposto a mexer os seus pés. E é exatamente isso, né? É o resumo sobre tudo. Então, assim, você tem que ter essa consciência, ele pode te ajudar ou ao que você acredita, mas também você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o seu trabalho. E agora, para a gente finalizar, uma frase ou algo que você acredita como Solange e você gostaria de passar para as pessoas. O que a Solange acredita, o que a Solange leva para a vida dela e que você deixasse essa mensagem final. Uma mensagem que eu adoro é: quanto mais você se movimenta, mais o universo se movimenta junto para trazer até você aquilo que você tanto deseja. Ou seja, eu preciso entrar em um movimento. O meu movimento, entrar nessa ação, vai começar que as coisas comecem a movimentar. Por isso que eu vou me movimentar e começar a cuidar da minha saúde. Eu vou me movimentar e começar a olhar para o meu financeiro. Eu vou me movimentar e começar a participar de reuniões e começar a treinar networking. Eu preciso de um movimento para começar essa prática, entender até onde eu preciso melhorar. Vai começar a gravar um vídeo, você só vai saber onde precisa melhorar se fizer o primeiro vídeo, fizer o segundo, e assim vai avançando cada vez mais. Entre sempre em movimento. Sem movimento, a vida não acontece. Até uma água parada, ela começa a cheirar mal. A água do rio em movimento, ela gera vida. Peixes, todos os animais que nós temos, marinhos, mas porque está em movimento. Nada parado frutifica. Nada parado se multiplica. Não, concordo muito. É aquilo. A gente tem que querer o gelo, mas tem que encher a forminha, né? Então temos que fazer a nossa parte. Sim. Solange, muito obrigado. Foi uma conversa assim, maravilhosa. Foi uma conversa bem diferente, né, de tudo aquilo que eu converso, que são empresários, são pessoas que já vendem no online, que já têm uma empresa. Então foi uma conversa diferente. Eu amei a conversa. Amei de verdade. E eu quero agradecer por você ter vindo, ter contado a sua experiência, ter contado a sua história e ter dado um incentivo, um gás aí para todo mundo que está nos assistindo e até mesmo para mim aí serviu esse gás também. Bom, fiquei feliz. É muito bom poder contribuir, poder compartilhar. Inclusive, é o que eu amo fazer, é o meu propósito. Levar essa mensagem, essa nova visão para já iniciar, despertar em você essa liderança interna. Opa, eu consigo. Há algo diferente do que eu fiz até agora. E é o momento de levantar e começar a fazer. Que você tenha um insight, é o que eu mais desejo, que você que tenha assistido até aqui, que tenha tido um bom insight, tenha tido clareza em relação a algo e já comece a se movimentar. E depois eu até trago o depoimento, o seu relato de como foi colocar isso em prática, que eu vou adorar saber. Muito obrigada. Ótimo. E para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, acessar ali para fazer esse acompanhamento, a pessoa está passando por uma dificuldade, onde elas podem te encontrar? A gente deixou o seu Instagram aqui também, mas tem o seu site, o que você gostaria de deixar de contato e como você poderia ajudar essas pessoas com os seus treinamentos e aquilo que você exerce?
É muito. Onde eu coloco a Solange Grundman, vai me encontrar em todos os lugares. Então, é possível encontrar pelo site, Instagram, TikTok, Facebook, fica fácil entrar em contato. Solange, eu quero fazer uma mentoria individual. Vamos agendar um horário e ver qual que é o nível que você está, o que você dá conta de acessar. Ah, eu quero partir para uma mentoria em grupo, ok. Pode é online, tá bem? Você morando no Brasil ou no exterior. Nós fazemos e dá muito resultado. Ah, eu quero fazer... Tem a parte de ativação energética também, ativação energética Kundalini, Fluxo ES, que é para desbloqueio interno, que dá para fazer essa sessão online ou presencial também. Se for presencial, é em Alphaville, São Paulo, você que está próximo ou que viaja para cá, quer deixar agendado, pode entrar em contato também. Vai ficar abaixo o WhatsApp? Sim, nós deixamos. Que aí fica mais legal. Que aí fica mais fácil também. Já tem o WhatsApp que pode entrar em contato direto, ou alguém da minha equipe vai poder te responder. E também no dia 22 de agosto agora vai ter uma vivência presencial em São Paulo, aqui em São Paulo, de ativação energética, específico para líderes e empresários. Vai ser das 9 da manhã à 1 da tarde. Se você tem interesse em participar presencial para poder justamente já começar esses desbloqueios internos, questão de ansiedade, libido, dificuldade em falar não, dificuldade em se posicionar, já aproveite também, pode estar se inscrevendo nessa vivência de ativação energética que vai ser dia 22 de agosto em São Paulo. Legal. Empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast aqui do E-Commerce em Rota e eu espero que vocês tenham gostado demais dessa conversa que foi muito energética e eu tenho certeza que trouxe muitos insights e muitos pensamentos positivos para que você possa tomar na sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tá legal? Na nossa rede social também, acompanhe lá, @e-commerce em rota e no TikTok também, @e-commerce em rota. E para você que gostaria de me acompanhar um pouco lá, @lucasrochamedia. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo e até o próximo episódio. Até mais.